Uma ótima quarta-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. E no programa de hoje você vai ver: suposto agiota reage a assalto em Teresina e mata jovem natural de Timon. Em Arari, homens são presos com 21 quilos de maconha prensada. Operação da Blitz Urbana e Polícia Federal derruba construções irregulares na Avenida Ferreira Goulart. Pedestres denunciam insegurança e falta de infraestrutura próximo ao antigo Grêmio Lítero Recreativo Português. E na reportagem especial de Imperatriz, vamos conhecer mais a história da maior feira livre da região tocantina. Claro que a sua participação é sempre muito bem-vinda, você sabe, né? Pode mandar sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do Na Hora D, 991968622, 991968622, manda sua foto, pede seu alô, mas sempre diz o nome e de onde está acompanhando o programa, tá bom? Você pode também fazer a sua denúncia, a sua reclamação, contar para a gente como é que está a situação do seu bairro ou da sua comunidade. Faz uma foto, um vídeo mostrando para a gente e envia também para o nosso WhatsApp. 991968622, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Faça o programa junto com a gente. O programa de hoje que está só começando ao vivo, meio-dia, 4 minutos, agora meio-dia e 4 já, hein? Olha só, uma operação integrada da Blitz Urbana e Polícia Federal derrubou na manhã de hoje construções irregulares instaladas às margens da Avenida Ferreira Goulart, no bairro da Ilhinha. Você acompanha junto comigo os detalhes a partir de agora. Veja só. Não haviam famílias. A Secretaria de Cidades, que é responsável pela habitação e regularização fundiária, já havia dado assistência a eles. A Blitz Urbana SEMUR, Secretaria Municipal de Urbanismo, está aqui prestando apoio nessa demolição, onde todas as famílias já foram encaminhadas com assistência social, para moradia social, para moradia aluguel social. E nesse momento é apenas a retirada realmente das antigas ocupações. A operação foi comandada pela SPU, a Superintendência do Patrimônio da União. Junto com eles estavam a Blitz Urbana e a Polícia Federal. Aqui estavam apenas as armações. Já nesse outro local, foram retirados os telhados e demolida a construção. São moradias onde não tem mais habitação de ninguém mais estava habitando. Já foi iniciado, inclusive por eles mesmos, a retirada de todo bem de valor, como telha, janela, porta. E foi deixada apenas a carcaça das ocupações, né? E hoje foi o dia marcado, solicitado pela Superintendência da União, para remoção total, para desocupação do terreno. A área é de preservação ambiental e é patrimônio da União. Segundo as autoridades, a demolição é o cumprimento de uma sentença judicial. Que é uma operação que se trata de um cumprimento de decisão judicial, né, proferida pela 8ª Vara Federal, né, onde a União e o Estado precisam desocupar, demolir, fazer a demolição das ocupações irregulares em área de mangue, área de preservação. Muito bem, decisão cumprida, e ainda bem que teve também a preocupação de oferecer uma alternativa para essas famílias que estavam instaladas ou se instalando ainda nessa região. Meio-dia, 6 minutos agora. Olha só, e próximo ao antigo Grêmio Lítero Recreativo Português, aqui na Avenida Casimiro Júnior, no bairro do Anil, pedestres têm enfrentado dificuldades ao trafegar. É que eles disputam espaço com veículos pela falta de calçadas e o movimento por ali é intenso, e vivem um clima de insegurança por medo de ações criminosas. Além do abandono, o local tem sido refúgio para bandidos e também a população em situação de rua. Vamos conferir os detalhes a partir de agora. Veja só. O que já foi uma área de lazer muito frequentada por famílias, hoje o cenário é outro. A antiga sede do Clube Recreativo Lítero, em São Luís, virou abrigo de moradores de rua e esconderijo para bandidos. Quem passa por aqui não esconde o medo da insegurança. Que é bem arriscado mesmo. E o pessoal já tentou tampar aqui, mas o pessoal quebra já. Como já aconteceu, encontraram um corpo aqui, né? É bem complicado. O caso citado por Arley aconteceu no ano passado. Um corpo foi encontrado desovado na sede do antigo Lítero, em uma área de difícil acesso, distante da porta principal. O local está completamente abandonado. O que se pode ver é só mato, lixo de todo tipo
e um enorme mau cheiro. Além do abandono do antigo lítero, há outro problema aqui no bairro do Anil, localizado na pista. O pedestre para passar por aqui é muito complicado porque há pouco espaço na calçada e ele corre o risco de levar um banho de água suja. Até para o cara passar aí é difícil aí. A mulher passa aqui toda desconfiada aqui. Veja o caso dessa vendedora de sucão. Passa bem próximo aos veículos. Além da lama, corre o risco de ser atropelada. A calçada é muito estreita, mal tem espaço para caminhar. O jeito é se aventurar em meio aos carros. Pior do outro lado, que sequer calçada tem. As pessoas precisam transitar com muita atenção. Pedestres e ciclistas são os que mais sofrem pela dificuldade em passar pela Avenida Casimiro Júnior neste ponto. Às vezes eu tomo banho aqui, às vezes quando o trânsito está fechado, e às vezes não tem como se levar, o ônibus passa, molha a gente todinho. E passando de bicicleta aqui mesmo já aconteceu, né? Andando Já foi molhado mesmo, já? sim. Aí como é que é? Chega melado? Aí chega sujo, por isso que eu levo uma roupinha aqui reserva, né? No serviço lá a gente faz a troca. Triste, né, a situação por lá. Nem parece que há algum tempo atrás foi um clube frequentadíssimo aqui em São Luís. Hoje está uma área abandonada, como o Eduardo Ericeira mostrou para a gente na reportagem. E os problemas também, né, que se refletem ao redor lá do Lítero. Olha só, vamos às respostas. Enquanto a presença de pessoas em situação de rua, a Secretaria Municipal de Assistência Social e também da Criança informou que uma equipe do Serviço de Abordagem Social será enviada até o local para verificar a situação. Estamos aguardando as respostas da CAEMA, também da Canopus, né, que gere a área lá do Lítero, a empresa, e também da Secretaria de Segurança Pública. Enquanto isso, seguimos ao vivo com Na Hora D, meio-dia, 9 minutos agora. Olha só, em Arari, na Baixada Maranhense, a Polícia Civil prendeu Marcelo Henrique Carneiro e também Manuel Felipe Júnior. Eles tinham mandados de prisão por tráfico de drogas, associação criminosa e também posse ilegal de arma de fogo. Com eles foram apreendidas armas, munições, celulares, um colete balístico e 21 quilos de maconha prensada, como você está vendo aí, inclusive nas imagens no registro que foi feito durante esse trabalho, essa operação. Meio-dia, 10 minutos, agora meio-dia e 10. Um jovem natural de Timon, identificado como Raimundo Nonato Souza Mendes, de 26 anos, foi morto durante um assalto na capital piauiense, Teresina. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Piauí, Raimundo e 2 comparsas tentaram assaltar um homem supostamente boliviano que reagiu e efetuou 2 disparos nele. Os tiros atingiram as costas e o abdômen de Raimundo, que morreu ainda no local. Levantamento da Polícia Civil apontou que o boliviano seria agiota e outros 2 suspeitos permanecem foragidos. Já o boliviano ainda não foi ouvido pelo departamento responsável lá do estado do Piauí. Meio-dia e 11, na manhã de hoje, um estudante identificado como Gabriel Breno Nogueira, de 21 anos, foi baleado próximo a um cursinho preparatório de pré-vestibular no centro também de Teresina. A vítima, que é natural de Caxias, aqui no Maranhão, estava saindo da pensão onde mora para ir até o cursinho quando foi abordada por um homem que estava em um veículo modelo Onix, cor cinza. Gabriel Breno foi atendido pelo SAMU e levado para o Hospital de Urgência de Teresina. Submetido à cirurgia, o estado de saúde dele é grave. A Polícia Militar da capital piauiense informou que vai realizar buscas para localizar o carro e investigar também a motivação do crime. Meio-dia, 11 minutos, agora meio-dia e 11. Já mandou sua mensagem para a gente? Mande a sua participação para o nosso WhatsApp. O número você conhece, 991968622. 991968622. Lembrando que dá para você contribuir com o nosso jornalismo. Isso mesmo, mandando a situação da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade. Faz um vídeo, uma foto e manda para a nossa produção. Essa sua denúncia pode virar uma reportagem aqui no nosso Na Hora D, tá bom? Faça o programa junto com a gente. E olha só, o tempo seco deve favorecer um problema recorrente no Maranhão, a questão das queimadas. Mesmo durante as chuvas do início do ano, incêndios florestais foram registrados com frequência e colocaram o Maranhão na 4ª posição entre os estados com mais focos de incêndio.
Ao vivo, quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Ciro Mineiro, hoje aqui no Na Hora D. Oi, Ciro, boa tarde. Boa tarde, Hugo, a você e a todos que acompanham o programa Na Hora D. Olha só, com base em informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre os dias 15 e 16 de julho, o Brasil registrou 4.188 focos de incêndio. O Maranhão ocupa a 4ª posição entre os estados brasileiros, com 348 focos. Já o estado do Mato Grosso está em primeiro lugar, com 831 focos. Eu estou aqui ao lado do Major Lisboa, que é subchefe da seção de comunicação aqui do Corpo de Bombeiros do estado do Maranhão. Major, apesar desses números terem sido divulgados pelo INPE, mas a situação aqui no Maranhão, tanto na capital como nos demais municípios, é de controle, né? Sim, esses números representam uma aferição feita por satélites. Esses satélites eles têm sensores que detectam a elevação da temperatura em uma determinada área. Mas o fato é que nós não temos um número aumentado de ocorrências atendidas por nossos batalhões dessa natureza nesse período do ano. Agora, a situação, ela primeiro se agrava em algumas regiões do estado do que em outras, né? Sim, nesse período do ano nós começamos a viver esse cenário de seca a partir da região sul, central e posteriormente aqui na região norte do nosso estado. Agora, o que, por exemplo, aqui na capital maranhense, o que propicia essa ocorrência de focos de incêndio? Na maioria das ocorrências atendidas por nós relacionadas a incêndio e vegetação, nós temos aí a ação do homem. Então, por isso, a gente sempre orienta que as pessoas não tomem atitudes que promovam esse fogo, né? Como, por exemplo, jogar pontas de cigarro, abandonar braseiros sem que esteja totalmente apagado. Então, esse comportamento acaba incidindo em uma ação que provoca esses incêndios em vegetação. A gente costuma observar, Major, que, por exemplo, ali na região da Avenida Litorânea, no segundo semestre do ano, normalmente a vegetação ela tende a queimar muito mais facilmente. Por que isso acontece? Isso ali a gente tem um elemento vento, né? Os ventos fortes associados ali ao ambiente seco e ali a vegetação, né? E as altas temperaturas acabam contribuindo para que esse fogo se propague o mais rápido, né? Então, ali a gente tem um fator na região do Calhau, região do Turu, que são regiões bastante ventiladas. Normalmente nós temos um maior número de concentrações atendidas por nós. Agora o senhor falou também dessa questão da ação do homem, que é um outro grave problema, e a gente costuma, por exemplo, observar, não só aqui na capital, mas muito facilmente no interior do estado, pessoas que colocam fogo em vegetação, em lixo. Quer dizer, isso é muito perigoso, né? Sim, na região do campo nós temos aí o homem que utiliza ali a limpeza do terreno, promove o fogo, muitas vezes sem controle, para realizar a preparação para o plantio. Então nós recomendamos que nessa prática seja feita a comunicação para os órgãos competentes para que seja promovido um fogo de forma controlada. Na ocorrência de qualquer foco de incêndio e antes que esse fogo se alastre, é indispensável, é super importante entrar em contato, por exemplo, com o Corpo de Bombeiros para que as equipes possam agir, né? Sim, nós temos o maior interesse de atender o mais rápido possível, exatamente para que o prejuízo não seja maior para a população. Então nós orientamos que a população, no menor sinal de fogo, de fumaça, que ligue para o telefone do Corpo de Bombeiros, o telefone 193. Obrigado, Major Lisboa, pelas informações. Só lembrando que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de focos de incêndio entre os países da América do Sul. Voltamos com você, Hugo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações ao vivo aqui no Na Hora D. Recado importante, hein? Qualquer situação de perigo, você pode e precisa acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, o telefone 193. E você ouviu, né? O que o representante lá do Corpo de Bombeiros falou para o Ciro. A maior parte das ocorrências é em decorrência da ação do homem, né? Então a gente ainda precisa tomar um pouco mais de cuidado, com certeza. 12h16 agora, mudando de assunto, é hora da sua participação aqui no Na Hora D, você que está mandando a sua mensagem para a gente. Vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora, vamos ver quem está assistindo o programa nesse começo de tarde. Boa tarde, manda um alô para mim, sou de Chapadinha, obrigado pela companhia, um abraço para você, hein? Seja sempre bem-vinda. Sou fã do seu programa, obrigado. É a Daciele, da Vila Embratel, aqui
aqui em São Luís. Obrigado mesmo pela gentileza, hein? Obrigado pela companhia. Manda um beijo para minha filha Maria Isis, de Turilândia, que está participando aqui com a gente. Beijo para você, Maria. Olha só, um alô para Marcela e Yuri, que também estão ligados no Na Hora D. Obrigado pela presença, hein? Pela companhia. Manda um beijo para minha mãe Marli, de Itapera. Quem mandou a foto para a gente, quem mandou a participação foi a Inaiene, de Raposa, aqui na região metropolitana de São Luís. Um abraço para vocês, duas, sejam sempre bem-vindas aqui à nossa programação também. Meio-dia, 17 minutos, ainda dá tempo, hein, de você mandar a sua participação para a gente. A seguir, IPHAN anuncia novos investimentos para a capital Patrimônio Cultural da Humanidade. A gente vai falar sobre esse assunto, tem também outras informações e, claro, a sua participação é rapidinho. Voltamos já. Meio-dia, 21 minutos, agora meio-dia 21, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D ao vivo. E é claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente, começando mais uma tarde juntos na programação da TV Difusora. E você que está mandando a sua mensagem para a gente, então vamos lá, mensagem na tela mais uma vez, vamos acompanhar mais umas participações. Um beijo para a Natália, que também está ligada no programa. Beijo para você, Natália, quem aparece agora para a gente. Meu nome é Tatiane, sou de Passo do Lumiar, manda um beijo para Érica Fernanda e também Thaísa. Beijo para vocês, hein? Obrigado pela companhia, pela participação. Vamos lá, vamos ver quem aparece agora. Manda um abraço para todos do Atlético da Vila, aqui em São Luís. Obrigado, hein? Obrigado pela participação também aqui no nosso programa. Sejam bem-vindos. Um abraço para Lucas do Inhaúma, que também está participando com a gente. Olha só o Lucas, já está com a mochila ali para ir para a escola, hein? Boa tarde, manda um alô para Flávio, Enan e Lulu do Lima Verde, que também estão interagindo, mandando a foto, participando, pedindo alô. E você também pode mandar a sua participação em 991968622 é o número para que você possa sempre conversar com a gente. Fique à vontade. Meio-dia, 22 minutos agora. Olha só, São Luís tem recebido nos últimos anos o maior volume de obras no centro histórico. Você já percebeu com certeza que por lá a coisa está bem melhor. E o melhor é que novos investimentos estão previstos para a capital Patrimônio Cultural da Humanidade. Sobre o assunto, o Bom Dia Maranhão de hoje recebeu o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui no Maranhão, o Maurício Itapari. Vamos acompanhar um trecho. O Complexo Deodoro do Panteão, nós entregamos no fim do ano passado, dezembro de 2018, e estamos agora finalizando a obra de requalificação urbana da Rua Grande. A previsão de entrega agora para agosto deste ano e em breve também iniciaremos, como já foi anunciado, Adalberto, na segunda-feira, que foi um motivo de muita alegria, de uma parceria com a Vale e com a Prefeitura de São Luís, novas obras para o nosso centro histórico. A exemplo de toda a requalificação urbana da Praça João Lisboa, do Largo do Carmo e a inserção de uma nova praça, que será a Praça das Mercês, em frente ao Convento das Mercês. Investimentos da ordem de 11 milhões de reais. Vamos falar um pouco, então, da obra de requalificação urbana ali na Praça João Lisboa. O que está previsto, o que deve ser feito? Ela passará por uma reforma completa, o abrigo também passará por reforma e essa obra se estende até aquele calçadão da Rua de Nazaré. Toda a parte de pavimentação vai ser refeita, iluminação pública nova, mobiliários urbanos novos, como bancos, lixeiras, a parte de acessibilidade também, que é de suma importância, ou seja, nós vamos fazer a requalificação completa daquela área. O Largo do Carmo também é um lugar extremamente importante para a história da nossa cidade, né? Do ponto de vista arquitetônico também tem seu significado. Com certeza, e ontem eu estive em Brasília, e numa conversa com a presidente nacional do IPHAN, ela nos autorizou também que nós façamos também a licitação da Igreja do Carmo. Ou seja, além das praças e do Largo do Carmo, nós iremos também iniciar a licitação agora para fazermos a reforma da Igreja do Carmo também. Que bom, né? Que bom que esses investimentos estão chegando e há a previsão de novos ainda para essa área que precisa bastante, afinal, a nossa história, né? Meio-dia, 24 minutos agora. Você então conferiu a entrevista que foi ao ar hoje pela manhã no Bom Dia Maranhão com Adalberto Melo. E olha só, entrou em vigor ontem a lista Não Perturbe para operadoras de telecomunicações. Os clientes incluídos nesse grupo
não poderão ser objeto de ligações de telemarketing de empresas para a venda de serviços como pacotes de telefonia, acesso à internet, TV paga, por exemplo. Sobre essa medida da Agência Nacional de Telecomunicações e outros assuntos também, a gente conversa com o Diego de Moraes Silva, ele é presidente da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Maranhão, já está aqui com a gente ao vivo no Na Hora D. Seja bem-vindo, boa tarde, obrigado pela presença aqui, Diego. Então vamos lá, eu queria que a gente começasse falando sobre essa novidade aí da Anatel, né? De que forma, né, esse consumidor que está incomodado, que não gosta de receber tantas ligações, ele deve proceder para evitar esse problema. Certo. Boa tarde a todos, boa tarde, Hugo. Boa tarde. Então, a Anatel ela estipulou essa portaria já há bastante tempo, vai sendo um pedido da sociedade sobre essa demanda e finalmente foi instituído essa obrigação para todas as operadoras de telemarketing e telefonia, inclusive aquelas também de a Sky, a NET, todas. Então, o que é que acontece? O consumidor que se sentir incomodado, ele pode procurar o portal nãomeperturbe.com.br, que foi criado pela própria agência reguladora, e nesse portal ele faz um cadastro e a operadora que estiver tem 30 dias para retirar o nome dele, o telefone dele daquele cadastro, certo? Feito esse cadastro, e não cumprido pela operadora, o consumidor pode entrar em contato com a Anatel através do telefone 1331 e iniciar uma reclamação. Com essa reclamação, as operadoras estão sujeitas a multas, inclusive chegando até o valor de 50 milhões. Tudo isso, 50 milhões, Isso. caso descumpram? Caso descumpra, tem uma série de reclamações pelo descumprimento dessa normativa. Agora, 2 pontos que você falou aí que são importantes, que é bacana ressaltar. Não é de imediato, é 30 dias, né? Tem até 30 dias para remover. Então, ele não é de imediato. Então, a partir do momento que o consumidor ele formaliza sua reclamação, as operadoras têm 30 dias para retirar do banco de dados dela o nome do consumidor. Caso não retire e continue com as ligações, aí sim ele reclama através do telefone 1331, que é o telefone da Anatel, e aí ela vai correr todo um procedimento administrativo. Entendi. E outra questão é o próprio nome do site, né? Nãomeperturbe.com.br. É o site criado pela própria Anatel. Porque isso acabou sendo visto como uma perturbação mesmo, né? Sim. Algo que estava incomodando mesmo, atrapalhando até o dia, a profissão de algumas pessoas, certo. E aí não pode ser aceita, né? Sim. Inclusive, vale ressaltar que a portaria ela é válida para todas as telecomunicações. Ela não abrange demais tipos de empresas que podem eventualmente utilizar um ramo de telemarketing. Inclusive, tem gente que pergunta, vou reclamar e não vou receber mais cobrança. Não. Aqui daí é justamente para oferecimento de pacotes, aquelas empresas que ligam oferecendo pacote, oferecendo venda. Agora, para cobrança, não. A cobrança continua valendo. Continua. Entendeu? Mesmo que as empresas liguem várias e várias vezes durante o dia? Não, isso aí já seria uma cobrança vexatória, que ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Sei. Então, a partir desse momento, se o consumidor se sentir incomodado com esse tipo de atitude da operadora, então ele pode, inclusive, iniciar uma reclamação com a Anatel, ou então ir até o PROCON, ou procurar um juizado especial para tratar do assunto. Pode cobrar, então, mas sem abuso também, Sem abuso. Que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Entendi. A gente está falando, então, sobre esses pontos que, de certa forma, e claro, estão ligados a um direito, né? Sim. Desse consumidor. Então, falando sobre isso, o consumidor hoje, nesse ambiente, né, digital e de telecomunicações, ele está devidamente amparado? Hoje, nós sabemos que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele está amplamente divulgado pelas redes sociais, pelos órgãos institucionais, tanto o PROCON quanto as operadoras. Então, a gente tem ciência que o consumidor hoje ele sabe de seus direitos. Então, foi criado recente, a gente tem um marco civil que foi instituído em 2014, está válido desde então, que ele cria uma espécie de proteção da sociedade, proteção do consumidor, proteção dos dados que rolam na internet. Então, o nosso consumidor, ele, a partir do momento que ele se sentir lesado, sentir qualquer situação, ele pode procurar as agências, pode procurar o PROCON, pode procurar qualquer entidade que ele vai se sentir amparado.
O Marco Civil, né? Você falou aí do Marco Civil, então é um avanço considerável, né? O Marco Civil ele veio justamente para colocar o Brasil, foi um dos primeiros países a entrar na proteção dos dados instituídos aqui no nosso planeta. Então, o Marco Civil ele regulou, ele trouxe uma segurança para todas as pessoas, cidadãos que têm os seus dados possivelmente divulgados. E, posteriormente, com o Marco Civil, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela veio ainda para fortalecer ainda mais a nossa proteção quanto aos dados que são gerados aqui no Brasil. Falando sobre essa questão de proteção de dados, a gente fala também a gente sai baixando um monte de coisa, acaba aceitando termos lá sem ler, né, com o que está concordando, né? Tem que se tomar também um pouquinho de cuidado com isso, né? Inclusive, todos os aplicativos que são baixados nas lojas oficiais, elas são obrigados a ter a política de privacidade e respeitar aquela política de privacidade do usuário que está baixando aquele determinado aplicativo. O que ocorre é o seguinte, como existem muitos aplicativos de moda, modinha, que as pessoas acabam baixando aquele aplicativo sem ter consciência do que ela está oferecendo em troca. Nem sempre todo aplicativo que você está baixando é gratuito. Alguma coisa você tem que entregar para aquela empresa, seja um dado de geolocalização, seja um dado de lista de e-mails. O nosso próprio WhatsApp, que é um aplicativo que todo mundo acredita ser gratuito, mas ele não é tão gratuito assim. Quando você está baixando aquele aplicativo, você está cedendo certos tipos de dados que você é obrigado a dar, senão ele não tem renda. Então, não é tão gratuito assim. Entendi. Então, toda empresa que ela vai instituir alguma coisa, ela quer algo em troca de você. Então, ela te dá um benefício em troca de outro. Então, o consumidor, na verdade, ele tem que ficar ciente do que ele está cedendo, se vale a pena ou não ceder aquele tipo de dado e verificar onde aqueles dados vão estar sendo utilizados. Pois é, essa é outra questão também. Isso não deveria ser mais claro, né? O que essas empresas estão fazendo com essas informações, e é muita coisa que a gente fornece, né, para essas empresas, muitas vezes até sem saber que a gente está fornecendo, sem ter a consciência disso, mas isso não deveria ficar mais claro? A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio justamente para poder dar essa segurança para a nossa população. E as autoridades, na verdade, elas têm que ficar cientes do que está acontecendo. Se elas têm o nosso Ministério Público aí para poder investigar e abrir procedimentos, caso eles entendam que alguma coisa está acontecendo de errado e que aquelas informações estão sendo vazadas justamente para prejudicar um ou outro brasileiro. Então, tivemos recentemente o Face App, que veio nós estamos vendendo nossas imagens de reconhecimento facial. Então, é um aplicativo que de certa forma, a política de privacidade dele não é bem restrita, mas ele também informa o básico. E ele tá nas lojas oficiais, então leva a acreditar que o consumidor o usuário está baixando aquilo, é seguro. Então, é aquela história. Nós temos que saber onde a gente está indo. Nem sempre o aplicativo da moda é o aplicativo mais seguro. Então, a gente sempre recomenda. Se você for baixar um aplicativo, baixe sempre da loja oficial. Nunca baixe de terceiros, que você não sabe onde está instalando, você não sabe se está instalando algum vírus, você não sabe se está instalando algum plugin que possa vir a te prejudicar no futuro. Tá certo. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre como é que atua a comissão, né? Você faz parte dessa comissão de direitos digitais lá da OAB, como é que vocês trabalham, como é que essa ação de vocês beneficia a população? A Comissão de Direito Digital, ela veio justamente com uma política do nosso presidente Thiago Dias, trazer a OAB para todos. Nosso lema é a OAB é a casa de todos, então a gente sempre tem a população do nosso lado. Então a gente sempre convida todos que tiverem algum problema, alguma coisa, possam procurar a OAB. A OAB está para receber todos a comunidade, todos os maranhenses, a gente está para ouvir você, cidadão. Inclusive, a nossa comissão ela trabalha justamente tanto essas questões de violência infantil digital, a gente trabalha todos os tipos de crimes cibernéticos, a gente trabalha crimes contratuais, crimes bancários. Então, a gente sempre atua na forma de prevenir, ajudar e tentar levar ainda expandir ainda mais esse direito digital para o Estado. E por isso que nós estamos de portas abertas para todos que venham procurar a gente, para poder ajudar e tentar solucionar qualquer problema.
Legal, obrigado. Eu queria agradecer aqui pela sua presença. A gente conversou com o Diego, faz parte dessa comissão da OAB, trouxe esses esclarecimentos aqui para a gente. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, tudo de bom. Obrigado. Obrigado pela presença. Olha só, e a gente segue ao vivo com o Na Hora D, com essa reportagem que também serve como um alerta. Olha só, estudos apontam que o uso correto de itens de segurança, como as cadeirinhas no banco de trás do veículo, esses itens eles reduzem até 70% o risco de danos às crianças em caso de acidentes de trânsito. Uma cartilha foi lançada em todo o país, alertando justamente para o perigo do uso incorreto desse tipo de equipamento, por exemplo. Veja só. Na casa, ou melhor, no carro da Evelyn, é sempre assim. Qualquer volta rápida com a Emily só se for na cadeirinha. O cuidado tem motivo. Amor. A gente sempre fica achando, né, que bobagem, às vezes a criança fica realmente chateada de estar na cadeirinha, mas se você mesmo agir com naturalidade, ao colocou ela na cadeirinha, você não coloca com aquela cara de ou como se estivesse com pena da criança, ela vai simplesmente se habituar. Estudos apontam que o uso da cadeirinha aumenta em mais de 70% a probabilidade de que a criança supere com vida uma colisão. Mas para isso é preciso que o equipamento seja utilizado da maneira correta. Pensando nisso, o Conselho Federal de Medicina lançou uma cartilha de alerta aos pais. Tem indicação do assento correto para cada faixa etária, do lugar mais seguro para o equipamento ficar e até dos perigos do airbag frontal para a segurança de algumas crianças. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o transporte de crianças sem o uso dos equipamentos de segurança é considerado infração gravíssima. O condutor ganha 7 pontos na carteira de habilitação e a multa base estabelecida é de R$ 293,47. Neste ano, o Detran já multou 32 e a SMTT 15 condutores que infringiram a determinação aqui em São Luís. Um novo projeto de lei sugerido pelo presidente Jair Bolsonaro prevê a extinção dessa multa. Mas esta especialista alerta sobre a importância do dispositivo. Quando essa resolução ela foi criada em 2008, ela foi baseada justamente na segurança das crianças. Eles foram especialistas que estudaram e viram qual a forma mais segura de transportar uma criança. Então, criança até 1 ano com o bebê conforto, criança de 1 ano a 4 anos com a cadeirinha e crianças de 4 anos a 7 anos e meio com o assento de elevação. A multa valendo ou não, a Evelyn vai continuar optando pela forma mais segura. Eu acredito que, comportamentalmente falando, as pessoas se tornam, sim, mais negligentes conforme aquilo que elas acham que eu não vou ser punido mesmo, deixa eu ficar no meu colo, eu estou segurando direitinho. Meu bem, em alta velocidade no impacto, você pode estar segurando o mais direitinho possível, a criança não vai ficar no seu colo. Exatamente, certíssima a Evelyn aí na participação da reportagem da Geice Gomes. 12h38 agora. Outro alerta, hein? Estamos no período de férias e nessa época do ano é muito comum o céu ficar repleto de pipas, mas é preciso ter cuidado para evitar também acidentes graves inclusive. Veja só. A brincadeira bastante comum durante as férias pode se tornar um risco sem os devidos cuidados. Somente em 2019 já foram registradas 724 ocorrências de pipas presas aos fios da rede elétrica. Desse total, 199 ocorrências foram em São Luís, 74 em Timon. Logo em seguida aparece Imperatriz com 69 ocorrências, seguida de São José de Ribamar com 49. Este técnico em segurança lembra que para evitar problemas do tipo, o ideal é procurar os locais adequados. É um condutor de energia, então que procurem locais bem abertos, campo de futebol, praias, locais que não tenham instalações elétricas da SEMAR próximos. Outra recomendação é que se evite o uso do cerol. Em contato com a rede, esse material facilita a condução da eletricidade. Outra sugestão pode ser trocar a brincadeira por outra, mais segura. O trabalho de conscientização que a área de segurança da SEMAR faz, quando a gente encontra algumas crianças brincando de pipa, a gente tem essa preocupação de evitar acidentes, a gente pega uma bola que a SEMAR fornece e troca por pipas.
Pois muito bem, e vale lembrar, inclusive, que o uso do cerol é proibido. A lei foi sancionada em 2012 e proíbe a fabricação, comercialização e utilização de cerol ou quaisquer outros tipos de materiais cortantes em linhas de pipa ou similares, né? E, inclusive também para evitar outros tipos de acidentes, né? Então, vamos evitar, né? Vamos procurar curtir as férias, esse período agora, de outra forma. 12h, 40 minutos agora. Você vai ver que a poluição causada pelo descarte de objetos de plástico é um dos grandes desafios da atualidade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, são necessários, veja só, pelo menos 450 anos para que uma garrafa de plástico se decomponha e desapareça no meio ambiente. É muita coisa, né? Preocupado com essa situação, um técnico de áudio resolveu dar um destino útil ao material descartado, na maioria das vezes de forma irregular. Veja só. O projeto surgiu de uma necessidade de ter uma renda a mais para ajudar no seu sustento. Eric, que já trabalhava com caixas de músicas e é técnico de áudio, juntou o útil ao agradável. O músico em São Luís, em qualquer parte do mundo, ele tem dificuldades para desenvolver a sua criatividade e tocar com um bom som, né? Alguns, pelo menos, outros nem tanto. Mas eu pelo menos tinha. E a partir disso eu comecei a ter caixas de som e produzir caixas de som. E aí comecei a me especializar nisso. Começou como um teste, depois virou um protótipo. Hoje é dessas caixas que Eric produz que ele tira o seu sustento. Hoje a gente consegue comercializar até 6, 7 caixas de som por mês. Então, significa que a cada mês a gente consegue retirar da natureza até 7 galões desse aqui, de 5 litros. No geral, 1 bilhão de garrafas de plásticos são compradas a cada minuto. Todos os anos são usadas até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis. Todas as pessoas conseguem fazer isso aqui. A gente tem uma oficina de 4 horas, né, em que a pessoa desenvolve habilidades teóricas e práticas para encaixar. Isso aqui é uma brincadeira, se tornou uma brincadeira de encaixar. Eric cuida das partes técnicas, já os detalhes e desenhos fica por conta da Adila. A gente primeiro usa o primer, né, para colocar, para selar a tinta. Aí depois a gente vem com uma tinta branca ou então um fundo que a gente queira, qualquer outra cor, e vem com a decoração. Com o projeto colocado em prática, Eric está ajudando a natureza. O plástico, para se decompor, dependendo do tipo de material, pode levar de 100 a 400 anos. A ideia vai sair de sua oficina e ganhar novos horizontes. A gente vai estar no shopping no Coatrac fazendo a exposição com o nosso stand próximo à praça de alimentação. A gente vai estar com nossa banquinha, a gente vai ter venda direta, encomendas também e principalmente muito debate. A gente vai levar técnicos da área, a gente vai ter uma galera massa lá conversando só sobre ecologia e aí vai ser muito legal. Legal, né? A gente precisa com certeza de mais iniciativas como essa. 12h, 44 minutos agora, 12h, 44, hora mais uma vez da sua participação aqui na Hora D. Inclusive, você pode dar sugestões para a gente. Você conhece algum personagem como esse que acabou de aparecer na reportagem da Késia, que renda uma entrevista com uma história bacana, que tenha um projeto interessante, que queira mostrar aqui no nosso programa? Fique à vontade. 9996-8622. 9996-8622. O Érico, né, que apareceu aqui ainda há pouco na reportagem da Késia com esse projeto bem bacana. Tem algo do tipo? Quer mostrar para a gente? Fique à vontade, tá bom? Enquanto isso, vamos lá. Mensagem na tela da difusora. Vamos ver quem está acompanhando, participando do programa nessa tarde. Um alô para Maria de Santa Rita, que também está ligadinha aqui no Na Hora D. Obrigado, Maria. Quem aparece agora para a gente, sou fã do seu programa. Obrigado, hein? É o Fernando de Urbano Santos também participando. Obrigado, Fernando. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Um alô para José Armando em Barreirinhas. Olha só, José. Obrigado, hein? Abraço, José. Um alô para todos aí em Barreirinhas também.
também um alô para Antônio, também em Barreirinhas, acompanhando a nossa programação. Obrigado, hein? Obrigado pela companhia. Boa tarde, mando um alô para o meu noivo, Luiz Fernando, da Vila Luizão. Estão aí o casal aqui na tela da TV Difusora. Obrigado, hein? 991968622, ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem, a sua participação para a gente. 12h 45 minutos agora, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com outras informações e, claro, a sua participação aqui no Na Hora D. Até já! Meio-dia 48 minutos, agora meio-dia 48, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D. Você vai conferir a reportagem da TV Difusora Sul sobre a busca pelo menor valor ao abastecer os veículos. A queda nos preços lá na região tocantina segue tendência nacional da ANP. Veja só. É a 9ª semana seguida de queda no preço médio do litro da gasolina nas bombas, segundo a Agência Nacional do Petróleo. No início dessa sequência, em Imperatriz, os donos de postos de combustíveis ainda resistiram e o valor era mantido em R$ 4,59 ou até R$ 4,60. Foi quando o PROCON começou a fiscalização e hoje tem variação no preço entre um posto e outro, e para menos. Aqui a gasolina comum é vendida a R$ 4,35. Na maioria dos postos visitados pela nossa equipe, o preço é R$ 4,39. Aos poucos, o consumidor vai notando a queda no preço do combustível. E se pesquisar um pouquinho mais, é possível encontrar postos aqui na área central da cidade que oferecem o litro da gasolina por até R$ 4,29. A diferença de até 10 centavos em relação a outros postos também aqui na área central. Eu que esse preço está caindo aos poucos? Aos poucos está caindo. Pelo menos aqui eu acho mais em conta, aqui nesse posto. Para este empresário, vale pesquisar e abastecer onde encontrar o valor mais em conta, mesmo que a diferença seja pequena. Com certeza, porque pelo pouco que você consegue economizar, já no final do mês já é uma soma considerável. Dá para fazer outra coisa também. Dá para colocar um litro e meio a mais por aí assim já. Já compensa? Já compensa, compensador. Também compensa para o bolso do outro Antônio, comerciante que viaja pelo estado do Tocantins e chega a abastecer em algumas cidades com um litro da gasolina custando até R$ 5,00. Aproveita as vindas à Imperatriz, mas sempre faz uma pesquisa de preço. Tem outros postos aí que tem um certo desconto, mas esse daqui é maior o desconto. Então a gente prefere abastecer nesse porque tem um desconto melhor, né? De acordo com dados divulgados na última segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o preço médio da gasolina nas bombas caiu 0,2% na semana passada. Meio-dia 51 minutos agora. Olha só, dezenas de pessoas se reuniram no Forte Santo Antônio, aqui na região do Espigão, da Ponta da Areia, em São Luís, para tentar observar o eclipse lunar. O fenômeno acontece justamente na semana dos 50 anos em que o homem pisou pela primeira vez no satélite da Terra, mas o tempo não ajudou muito não, veja só. Os equipamentos foram posicionados, muita gente apareceu, mas o tempo não ajudou. Em São Luís, a noite chuvosa não permitiu que o eclipse lunar registrado nesta terça-feira pudesse ser visto. Ficamos tristes por isso, mas vamos persistir aqui um pouquinho mais. Aguardar. Vamos aguardar. O máximo que foi possível foi observar Júpiter, esse pequeno ponto no céu, o suficiente para fazer a alegria da criançada. Eu tinha visto Plutão por alguns segundos e 4 estrelas. Aí, o Júpiter. Muito importante trazer as crianças para participar de atividades que incentivam a ciência, a cultura, a produção do conhecimento. É fundamental para o desenvolvimento delas. Então, trazê-lo para cá, nesse momento, é um momento gratificante de acompanhar esse momento que a natureza nos presenteia. E para as crianças é fundamental. Para os pesquisadores, a intenção é essa mesmo, aproximar ciência e população, mesmo que nem tudo saia como esperado. Hoje nós estávamos lá no laboratório, mas nós vamos, porque nós sabíamos que sempre vem alguém. O fenômeno, caracterizado pelo alinhamento entre Lua, Terra e Sol, começou por volta das 3 da tarde no horário de Brasília, mas desta vez ficou só na expectativa de quem estava por aqui. Mas faz parte. Os experimentos, né, são feitos, e são renovados a cada passo, né? Ou seja, se hoje o tempo
não ajudou a observação, em janeiro deste ano ajudou bastante, né? E com certeza terá outros fenômenos, né? Em outra época, onde nós faremos as mesmas medições e os mesmos trabalhos de divulgar e popularizar a ciência, que é o principal objetivo do projeto o Ilha da Ciência, né? Tornar a ciência um bem popular, como são as festas populares. Bacana, meio-dia 53 minutos agora. Olha só, a Associação dos Professores da UFMA expôs hoje medidas anunciadas pelo governo federal que apontam a autonomia financeira de universidades como parte do programa Futurice. A Pruma também avaliou os cortes de investimentos na educação, como mostra a reportagem de Ciro Mineiro. Veja só. Durante a coletiva, os representantes da Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão deram detalhes de uma proposta apresentada pelo governo federal. No entendimento dos professores, o programa Futurice acabaria com um direito fundamental garantido na Constituição, que é a oferta de educação pública de qualidade para todos. O ensino, que hoje é gratuito, caso o programa seja aprovado, poderá obrigar os estudantes a terem que pagar uma mensalidade para poder ingressar na universidade. Se esse projeto passar, a médio prazo, as universidades públicas serão, sim, privatizadas. Inicia-se a cobrança pela pós-graduação, mas nada, abre-se o precedente e, num futuro próximo, estarão, sim, fazendo cobrança na graduação. Em 2014, as universidades federais, entre verba de custeio mais os recursos para investimentos, receberam cerca de 8 trilhões de reais. A partir de 2015, foi iniciada a política de cortes dos recursos destinados às instituições. Hoje, nenhuma universidade federal conta com mais de 2% do que recebe para poder realizar investimentos, o que resultou em obras paradas e dispensa de terceirizados. Até a pesquisa e a extensão foram seriamente prejudicadas. Esse é um claro exemplo de obra que foi iniciada aqui dentro da Universidade Federal do Maranhão, mas que não foi concluída. Aqui deveria funcionar a Biblioteca Central da UFMA, mas devido aos constantes cortes de recursos, os serviços acabaram sendo paralisados. O que é pior é que, com a ação do tempo, a estrutura que chegou a ser erguida do prédio que hoje está abandonado encontra-se assim, totalmente deteriorada. A universidade, quando ela recebe o dinheiro para a obra, esse dinheiro ele não vem da verba de custeio. Ele é uma verba que é conquistada de uma outra forma. É uma verba para investimento que não está naquela verba fechada que a universidade recebe. E no caso da biblioteca em específico, ela era para ter ficado pronta em 2015. Até onde eu sei, quase que totalmente, se não me engano, 70% da verba chegou, mas a obra não está em 70%. Diante de todos os transtornos já enfrentados pela Universidade Federal do Maranhão, que podem agravar ainda mais caso esse programa seja de fato aprovado e implementado, professores e estudantes já se mobilizam para um novo ato, uma greve geral prevista para acontecer em agosto. Essa é uma mobilização nacional que envolve professores, técnicos e também estudantes, né? Então, as nossas entidades nacionais definiram o dia 13 como mais um dia nacional de greve em defesa da educação pública e gratuita. Estamos em contato com a UFMA, né, para saber o que aconteceu com a obra e também sobre esses cortes também nas verbas para a universidade. Meio-dia 57 minutos agora. Olha só, mudando de assunto, na terceira reportagem sobre a segunda maior cidade do estado, nós vamos conhecer a história de um dos mercadinhos mais tradicionais da cidade de Imperatriz. Veja só. Tudo começou em 1971, quando Vicente Pitts inaugurou um conjunto comercial denominado Mercadinho, que acabou dando nome ao bairro. Havia apenas 2 alas com 6 açougues para carne bovina e 2 para suína, além de lojas e boxes para verduras. E aqui era pouca barraca. Aí foi aumentando, o pessoal construindo.
E hoje está assim, nessa proporção. Uma pequena feira que no início dos anos 60 não ocupava mais que um quarteirão, teve um grande crescimento com a chegada da rodovia Belém-Brasília e se tornou a maior feira livre da região. Na década de 80, o então prefeito José de Ribamar Fiquene concedeu títulos definitivos para vários ocupantes da área, menos o mercado da carne, que é administrado pela Secretaria de Agricultura do município. Seu Reinaldo conta que chegou a jogar futebol no time do Imperatriz, pendurou as chuteiras e se tornou açougueiro. Lá se vão 45 anos neste local. Já tem uma cliente ali mais ou menos, né? Aquele vai pouquinho, dá para ir sustentando a gente, é devagarzinho, mas vai, né? Para comprar carne melhor do que o mercadinho, não existe de Imperatriz, não. Neste prédio que fica na outra quadra, ao lado do Vicente Fitz, o visitante se surpreende com a infinidade de produtos naturais e ervas medicinais. A prefeitura diz que tem projeto para transformar o mercadinho em uma atração turística. Aqui é um grande centro, então nós queremos e pretendemos transformar isso aqui também num ponto turístico, para que as pessoas, ao visitarem Imperatriz, seja obrigatório a passagem delas por esse grande centro de compra e venda que é o mercadinho. Segundo a Secretaria de Agricultura do município, são cerca de 300 pontos formais e informais de comércio e desses, 120 são dedicados à venda de alimentos. O mercadinho é, sobretudo, uma referência histórica, porque além de ter sido o primeiro conjunto comercial da cidade, ele que recebeu o nome de um engenheiro civil que iniciou a construção daquele centro comercial, ele também se transformou em referência obrigatória da economia do município de Imperatriz. O movimento é intenso, mas principalmente aos domingos, o mercadinho vira uma miscelânea, com tantos vendedores e consumidores em meio às barracas. E tem sido assim parte da história da maior feira livre da região tocantina. E não há dúvida que nessa colcha de retalhos, onde circulam diariamente cerca de 5.000 pessoas, pulsa grande parte da herança cultural da segunda maior cidade maranhense. E tudo então se faz canção, as cordas de um violão nas mãos de um poeta lá do Tocantins. Para encerrar o programa de hoje, tem a sua participação pelo 9996-8622. Vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora. Olha só, estou ligado no programa, é o Wagner de Barreirinhas. Obrigado, Wagner, seja sempre bem-vindo. Quem aparece para a gente, um alô para a Dalciana, da Vila Embratel. Obrigado, Dalciana, pela companhia, hein, pela participação também. Um beijo para Kelly em São Bento, participando com a gente. Obrigado, Kelly, beijo para você. Vamos lá, dá mais um. Um alô para Gabriel e Gabriela em Vargem Grande, também acompanhando o programa. Um abraço. E para encerrar, um alô para irmão Ribamar, na Cidade Olímpica, aqui em São Luís. Obrigado, hein? Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Outras informações às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. Um forte abraço e até amanhã.